Olá, galerinha, sou Tiziane Brito e hoje eu venho falar para vocês sobre excesso e deficiência. A gente já fez 4 vídeos sobre Yin e Yang, um sobre calor e frio, 4 dos princípios básicos da medicina chinesa, Yin, Yang, calor e frio. Hoje vamos falar sobre excesso e deficiência, completando os 6, e na próxima semana vamos falar de interior e exterior. Para quem já conhece a medicina chinesa, sabe que tudo a gente tem que classificar a partir dos 8 princípios básicos. Existem várias outras formas de analisar, de diagnóstico, de bases e de teorias. Porém, essa seria a básica. Inicialmente, primordial, essencial, a gente conhecer os 8 princípios e entender, conseguir transferir para a nossa prática mesmo esses 8 princípios. Não só na teoria. Porque o importante é saber quando a pessoa chega, a gente já ir identificando os princípios de acordo com o que a pessoa fala. Então, vamos lá. Vamos começar pelo excesso. Excesso. Quando a gente tem uma estagnação de Qi ou uma estagnação de sangue, a gente tem um excesso, né? Então ali, principalmente onde tem aquela estagnação, é um excesso. Então a gente identificando, a gente vai dispersar esse excesso. A gente tem pontos para mover o Qi, mover o sangue. Geralmente inicia com uma estagnação de Qi, como o Qi que move o sangue passa a ser uma estagnação de sangue também. Ambos são excesso. Outros fatores de excesso é quando eu tenho fatores patógenos. Por exemplo, calor, frio, umidade, secura e vento. Então, esses fatores patógenos vão me deixar com excesso de algo no corpo, ou umidade, ou calor, ou frio, e assim por diante. O que eu tenho que fazer? Retirar esses fatores patógenos, sejam eles quais forem. Tenho que identificar os fatores. Aí, é muito fácil. Na teoria, você entende, mas na prática fica difícil. Então, por exemplo, como que eu vou identificar um calor? Geralmente, essa burra está amarela, essa burra da língua da pessoa que você vai atender está amarelada. Como que eu vou identificar frio? A saburra geralmente está esbranquiçada. Como que eu vou identificar a umidade? Geralmente a língua está inchada, está demasiada ou está muito úmida. Então tudo isso é fator de umidade no corpo, né? Eu tenho que fortalecer daí o baço, colocar pontos para tonificar o baço, para retirar essa umidade. Lembrando que para retirar frio, a gente só mocha bustão. A agulha não retira frio. Eu tenho que colocar calor para equilibrar o yin e o yang. Então, eu coloco calor para retirar o frio. Vento. Tenho pontos para expelir o vento. Geralmente a língua está desviada. Então, a gente tem, assim, alguns indicativos que vão auxiliar a gente na prática para identificar o que realmente eu tenho na pessoa que está me procurando para ser tratada de alguma forma. E aí, por exemplo, a pessoa fala: nossa, eu tô com uma dor insuportável, eu não consigo encostar no ponto. Eu já sei que ali é um excesso. É uma dor aguda, uma dor insuportável, você não quer encostar. Aí quando a pessoa fala: nossa, eu tenho uma dor aqui, eu fico tucando toda hora, porque dá a impressão que melhora. Aí você já sabe que ali é uma deficiência, porque a dor de deficiência, ela é mais profunda, é daquela que você fica apertando, parece que você tem a impressão que melhora, né? Então, excesso e deficiência, aí na prática clínica para vocês entenderem.
Quando eu tenho uma deficiência, ou uma deficiência de sangue, uma deficiência de Ti, eu tenho que orientar o meu cliente, né? Que eu tenho que me poupar de algumas coisas. Por exemplo, deficiência de Ti. Se a pessoa já tem deficiência de Ti, ela faz atividade física, trabalha o dia inteiro, estresse, filho, hora que chega, comida, não dorme bem, se alimenta mal, tudo isso vai fazer com que o Ti seja mais desgastado ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar para essa cliente que ela tem que dormir mais, comer bem, diminuir o excesso de atividade, de repente trocar uma atividade física muito intensa, se ela já está com deficiência de Ti, por uma atividade física como uma yoga, que vai desbloquear, mas não vai desgastar esse Ti, não vai deixar esse Ti mais enfraquecido. Aí como que eu vou saber? Por exemplo, se a pessoa ela melhora com repouso, geralmente ela tem uma deficiência de Ti. Se ela faz atividade física e melhora, aí geralmente ela tem um excesso, uma estagnação. Então, quando ela faz atividade, ela melhora porque desbloqueia, aquele excesso dispersa, né? Então, a gente tem que saber colocar todos esses princípios dentro da nossa prática, dentro da anamnese, dentro das questões que ele traz, né? Às vezes uma coisa simples, quando eu faço atividade física eu pioro horrores, então aí já é uma dica. Ou melhoro, ou é uma dor que eu não posso encostar. Então tudo isso que o cliente mesmo conta para você, sem você até questionar, ele já está te dando indicativos de como será o tratamento. Lembrando que em deficiência, a agulha não coloca nada no corpo, ela move o Ti, move o sangue, ela remove fator patogênico, ela remove a umidade, remove o vento, espelha o vento, mas ela não coloca nada. Então, a agulha na deficiência, ela não consegue, a gente não consegue na acupuntura com agulha colocar nada no corpo. Então, se está faltando, ela vai precisar de alimentação terapêutica, fitoterapia, a moxa bustão, porque a moxa bustão coloca calor. Então, dependendo, eu consigo fortalecer o organismo com a moxa. Em alguns pontos, dependendo aí do caso, lógico, a gente está falando em linhas gerais. Mas, então fica aí para vocês algumas dicas de diferença de excesso e deficiência na teoria e na prática. Espero ter ajudado um pouquinho. Beijinhos de luz a todos.